Bem, dando continuidade à correção das atividades, agora, no caderno de atividades da página 32, disciplina de História do 8º ano, certo? Primeira questão. O assunto continua sendo o mesmo, viu, gente? Iluminismo. Primeira questão. O iluminismo é um movimento filosófico e cultural que ocorreu durante o século XVIII. Ele se colocava contra aspectos políticos, econômicos e culturais do período denominado o Antigo Regime. Explique nos espaços a seguir quais eram esses aspectos. Aí tem aqui aspectos políticos. Quais eram os aspectos políticos? O absolutismo. O que foi o absolutismo? Era o poder estar concentrado nas mãos da realeza e de alguns grupos favorecidos, como o clero e a nobreza. Aspectos econômicos. Os impostos recaíam sobre os grupos que não faziam parte do clero e da nobreza. A exemplo, os trabalhadores, camponeses, burgueses, entre outros. A realeza vivia no luxo, em oposição ao restante da população. Os aspectos sociais e culturais. A estrutura social era feudal. A miséria dos camponeses. Havia uma lacuna cultural entre o modo de vida da realeza e os do restante da população. E os aspectos religiosos. A igreja se colocava como autoridade sobre a verdade dos evangelhos, a fé e o saber, e isso legitimava o poder político dos reis. Segunda questão. Leia o texto a seguir, em que o filósofo alemão Immanuel Kant apresenta uma das mais conhecidas definições para o iluminismo. Esclarecimento. É a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento, sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Já na página 33, terceira questão. Leia as afirmativas a seguir a respeito do iluminismo e assinale a alternativa correta. Bem, nessa terceira questão, a alternativa correta é a letra C. Letra A. Vou ler primeiro as que não estão corretas, mas de antemão vocês já sabem que a C é a correta. Letra A. A enciclopédia foi uma publicação que reuniu todo o conhecimento disponível na época em uma única publicação. A iniciativa foi aprovada e financiada pela Igreja Católica. Isso é mentira. A Igreja Católica não financiou nada. Letra B. Galilei, Isaac Newton e Francis Bacon foram os grandes nomes do iluminismo no século XVIII. Não. Também isso aí é uma inverdade. Letra C. Os iluministas de vertente economista preocupavam-se com a intervenção do Estado na economia, um traço do absolutismo. Suas ideias deram origem ao liberalismo econômico. Verdade. Letra C é correta. D. Os pensadores iluministas pregavam ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E defendiam o fim dos governos monárquicos em todo o mundo. Negativo. Eles pregavam esses ideais, porém, eles não queriam o fim dos governos monárquicos em todo o mundo.
Letra E. O iluminismo pode ser descrito como um movimento que se preocupava apenas com os aspectos políticos e econômicos da sociedade. Negativo. O iluminismo ele se preocupava com o todo, em especial com o ser humano. Quarta questão. Leia o trecho a seguir sobre os hábitos de leitura na era moderna. Assim, em toda parte, a era moderna conhece o crescimento, muitas vezes nítido, das porcentagens de homens e mulheres capazes de assinar o nome. Nos países reformados e nas nações católicas, nas cidades e nos campos, no velho e no novo mundo, a familiaridade com a escrita progride, dotando as populações de competências culturais que antes constituíam um apaganágio de uma minoria. Apaganágio significa propriedade característica. Letra A. Com base nas informações disponíveis no texto, é correto afirmar que a alfabetização e a popularização da leitura eram usuais entre as populações europeias? Resposta. Ainda que, conforme o texto, a familiaridade com a escrita tenha aumentado, é preciso ter em mente que isso só ocorreu de maneira lenta e gradual. O próprio exemplo citado no trecho faz referência às pessoas que conseguiam escrever o próprio nome, o que ainda é uma demonstração limitada, embora importante, do domínio das letras. Essa dominação da escrita, ela não aconteceu da noite para o dia. Em especial, ela foi um processo lento e gradual, ok? Letra B. Qual foi a importância do domínio da leitura e da escrita no contexto século das luzes? Resposta. Esse foi um momento em que houve grande difusão de ideias por meio das obras de diversos pensadores que questionavam a realidade vivida na época. Nesse caso, o conhecimento advindo do contato com tais leituras propiciou a libertação das amarras intelectuais que caracterizavam o pensamento dominante. O século das luzes já vem com o nome definido, né? Que foi aonde propagou-se as ideias. Era tudo totalmente diferente do século das trevas. Ok? Letra C. Como o conhecimento, especialmente aquele promovido pelos humanistas, era transmitido e compartilhado naquela época? Bem, resposta. Eram realizados encontros de pensadores, escritores e ouvintes em cafés e salões literários. Muitos deles administrados por mulheres. Nesses locais eram feitas leituras das obras iluministas, que poderiam ser discutidas entre os presentes. E assim foi se compartilhando as noções e os pensamentos iluministas. Okay? A gente tem que parar para analisar que o iluminismo ele foi de total importância no século XVIII, porque a partir dali começou a ser difundida toda a noção e criticidade que o ser humano tinha capacidade de pensar. E aí, a partir desses ideais iluministas, nós começamos a ter noção de tudo que a gente compreende hoje como os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Agora, dando seguimento à correção da atividade, no caderno de atividade, página 34. Quinta questão. Registre nos quadros a seguir as principais obras e ideias dos pensadores iluministas indicados. Aqui nós temos Montesquieu. Ele é o autor de O Espírito das Leis. O francês dedicou-se a pensar sobre o poder do governo e as maneiras de controlá-lo.
a fim de evitar o abuso de seu exercício. A solução proposta por ele foi a divisão dos 3 poderes, tal como os conhecemos na atualidade: poder legislativo, executivo e judiciário. Locke, ou John Locke, um dos grandes precursores do iluminismo. Em seus escritos produzidos no final do século XVII, o inglês colocou-se a favor da limitação do poder do governo e da tolerância religiosa. Ele acreditava que o governo deveria ser mantido por meio de um contrato entre seus integrantes, sendo, por isso, considerado o pai do liberalismo político. Rousseau, ou Jean-Jacques Rousseau, é o autor de diversas obras, entre elas O Contrato Social e O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Para esse francês, a propriedade privada era a grande causadora da desigualdade social. Isso porque, em sua perspectiva, os indivíduos nascem bons, mas são corrompidos pela sociedade. O estabelecimento da propriedade gerou a cobiça e as diferenças sociais. E Voltaire escreveu uma série de obras satíricas. Nelas, criticava a igreja e o governo absolutista e o autoritarismo. Voltaire via a Inglaterra como sua monarquia constitucional, como um bom exemplo de governo, em razão da liberdade que lá prevalecia. Sexta questão. Outro nome importante do iluminismo foi a do economista escocês Adam Smith. Complete as frases a seguir sobre ele e sua obra para preencher a cruzadinha. Letra A. Havia 2 correntes de pensadores que dedicavam à economia: a escola fisiocrata e a escola clássica. Smith fez parte da segunda, ou seja, Adam Smith fez parte da escola clássica. Letra B. Para o economista, eram os interesses individuais que moviam a economia. Letra C. O autor expôs suas ideias na obra intitulada A Riqueza das Nações. Letra D. As ideias de Adam Smith ajudaram a consolidar o capitalismo mundialmente. Então, a cruzadinha, ela está clássica. Logo abaixo da palavra clássica tem individuais. Logo abaixo de individuais temos nações e abaixo de nações temos capitalismo. Assim, eu dou por encerrada a correção do caderno de atividades da disciplina de História, da página 33, 32, 33 e 34. Ok? Beijos e até mais.